O Partido Liberal quer que o deputado Janones tenha o seu mandato cassado após aquelas suspeitas do esquema de rachadinha em seu gabinete na Câmara dos Deputados. A legenda enviou uma representação por quebra de decoro parlamentar contra o deputado à mesa diretora da Câmara, que deverá, em seguida, ser encaminhada ao Conselho de Ética da Casa. Cláudio Dantas, então esse documento está com a mesa diretora, que vai apreciar o pedido e depois encaminhar ao Conselho de Ética. Quais são os elementos que constam nesse documento? E há robustez no pedido para uma eventual apreciação que poderia culminar com a cassação? Ou seria exagero falar em cassação agora? Não é exagero, não. O Janone diz que é uma denúncia requentada, mas nós temos depoimentos de ex-funcionários, tem áudio, né, gravações do próprio Janones, que ele disse que foram retiradas de contexto, mas também não explica por que disse o que disse. Tá? Recomposição, que precisava que pagassem algumas coisas para ele recompor o patrimônio que havia perdido durante a campanha, onde já se viu isso, né? Que isso não é corrupção, enfim. Ele tem a justificativa dele, terá a chance de se defender, é o que interessa. Mas a denúncia é forte, as provas são robustas e há o risco, sim, de cassação. Aliás, bom lembrar, né? O Janones, o deputado, já teve seu mandato cassado lá atrás, mas ele recorreu e acabou conseguindo concorrer a um segundo mandato sem que o caso fosse julgado no TSE. Agora, parece que ele encontrou o destino dele novamente. Falando sobre aqueles áudios que foram atribuídos ao deputado André Janones e as possíveis consequências, inclusive no âmbito da Câmara Federal. José Maria Trindade, falam na possibilidade de cassação, mas é preciso naturalmente passar primeiro pela mesa diretora e depois desse aval a análise por parte do Conselho de Ética, né? A mesa diretora é apenas uma formalidade, né? Um protocolo, porque o regimento interno da Câmara dos Deputados dá aos presidentes dos partidos políticos, e tem que ser o presidente, né? A formalização de uma denúncia contra um deputado diretamente no Conselho de Ética, mas tem que passar pela mesa diretora. A outra possibilidade é apresentar na corregedoria, aí sim o corregedor analisa se há indícios, depois vai para a mesa diretora e a mesa diretora decide se encaminha ou não. Trata-se de um pedido de cassação muito forte, vinda de um partido político, de um presidente de um partido político. Quanto ao mérito, o Janones está enrolado, sim. Eu conversei hoje com 2 deputados, inclusive um do PT, e que o único argumento que ele tem, e é um argumento forte que pode convencer parte do Conselho, é de que a conversa gravada ali aconteceu antes do mandato. Já existe uma jurisprudência ali de que no Conselho de Ética um deputado não pode ser cassado e não pode ser representado por uma ação antes do mandato. Só o seguinte, que a conversa, a gravação é que foi antes do mandato. Mas a denúncia pesada, e é considerada grave, e já houve cassação por isso, é de que esse peculato, eu detesto esse nome rachadinha, isto é eufemismo, não é rachadinha, é peculato. E aí o que acontece? Aconteceu durante o mandato, a conversa que foi anterior à posse, né? Então, e além da cassação apresentada, e vai obrigatoriamente ao Conselho de Ética, sim. Além disso, há uma denúncia crime apresentada no Ministério Público para investigar o caso Janones, que já está sendo investigado pela Polícia Federal. 2 ex-assessores já deram todo o serviço, falando como e quanto era a divisão do dinheiro, até no 13º. Pois é, agora, Beraldo, André Janones diz que o esquema não entrou em operação, foi apenas uma ideia e uma proposta, e ele não trata como um esquema de corrupção. Ele disse que a ideia era pagar um pouco mais para o servidor, para o assessor parlamentar, para que esse assessor voltasse um valor com o objetivo de ele recompor o patrimônio que havia sido dilapidado durante uma campanha eleitoral. Agora, se a gente for pensar, é muito parecido com obras que são superfaturadas em processos licitatórios, em que a construtora acaba voltando
dinheiro para aquele servidor, aquele político. Ou seja, trata-se de algo de corrupção. Agora, ainda que não tenha sido efetivado, isso demonstra como o gestor público tem uma visão distorcida sobre como deve gerir e administrar o dinheiro público, né? Quando convém, né? Agora, a gente tem vários aspectos nesse caso, Canhoto. Primeiro, assim, pode ser que a versão dos ex-assessores, né? Os ex-assessores falam em rachadinha mesmo. Olha, sacava o dinheiro, entregava para ele. Isso é um cenário que, obviamente, o crime está aí configurado de forma muito clara. A gente teve, inclusive, no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi feito a partir de quebra de sigilo lá do COAF, o levantamento de quanto se sacou em dinheiro dos parlamentares, dos assessores dos parlamentares. E partido do PT falaram, obviamente o caso que ficou mais conhecido foi do Flávio Bolsonaro, mas o primeiro do ranking ali era deputado do PT, tinha gente do PSDB, todos os partidos. Então isso é o caso clássico que a gente conhece. O argumento que André Janones usou era o argumento de que, na verdade, não era uma rachadinha. Quer dizer, eles não estavam ali dando um percentual do salário, mas sim pegando 100, 50 reais, que era para... Enfim, claramente, se o propósito é recuperar patrimônio, você não vai fazer isso com 50 ou 100 reais de cada assessor. E aí tem um outro elemento importante que ele disse que a advogada orientou a não fazer na época. Mas ele próprio é advogado. Isso tem uma questão de bom senso, né? Não se pode supor que alguém que cursou o direito simplesmente vai propor algo dessa natureza para seus assessores que são pagos com dinheiro público e me enganei aqui, puxa vida, achei que podia. Enfim, isso também fica muito frágil. E aí tem um outro elemento, porque no áudio ele se refere a patrimônio que ele usou para fazer campanha. Sim. E eu não sei se isso se refere à campanha de 2018, mas é preciso checar também em relação à prestação de contas da campanha dele. Quanto de fato ele prestou contas que gastou na campanha para ver se esses números batem. Então você tem vários aspectos a serem verificados. Ele vai, obviamente, sempre justificar algo na sua linha de defesa, é legítimo que ele faça isso, e aí a Câmara, que tem um julgamento político, é que vai decidir. Parece que não. Foi em relação à campanha de 2016, ele foi candidato à prefeitura de Ituiutaba e ele teria gasto um montante superior a R$600 mil. Mota, também quero pedir sua análise, quais aspectos a gente precisa levar em consideração nesse caso de André Janones e algumas práticas que parecem ser comuns e muito populares entre parlamentares ao redor do Brasil. Tem vários ângulos que a gente pode explorar aqui, né? Eu acho que o que salta mais aos olhos é a incrível quantidade de políticos que se envolvem na política com o único benefício, com o único objetivo de conseguir benefício para eles próprios, né? Benefício que vem de várias formas, emprego para os amigos, aprovação de legislação que beneficia setores, ou de uma forma mais grotesca, bizarra. A gente tem até dificuldade, dá uma coisa no estômago, né, quando a gente imagina essa cena de um deputado que chama as pessoas para trabalhar no seu gabinete e depois exige que elas vão lá no banco e tirem uma parte do salário e deem para ele essa imagem do sujeito com um envelope, maços de dinheiro. Agora, eu acho que quem é ruim cai sozinho, meus amigos. Quem é ruim a esse ponto cai sozinho. E só me envergonha que o Brasil, que já teve políticos do calibre de Carlos Lacerda, de Roberto Campos, hoje tenha que conviver com esse tipo de político.